Então, a gente estava, paramos ali no score, né, onde a gente vai ter reunir os sintomas do paciente que ele está nos falando. E agora a gente vai começar, nós estávamos falando antes da interrupção, que a gente precisa, né, o médico ele vai precisar de ter outros recursos, né, outras coisas para diagnosticar qual é o problema real daquele paciente, certo? Então, primeira coisa, ele tem que ter história clínica desse paciente, né? Então, ele vai perguntar qual aquelas queixas urinárias, vai ter aquelas perguntas que nós vimos na aula passada, certo? Se ele está tendo dificuldade de urinar, se ele está tendo dificuldade de parar, de iniciar a micção, né? Se ele está tendo sangramento, se ele está tendo algum tipo ali de problema, né? Se ele passou por algum ato cirúrgico, quais são os remédios que ele está tomando, se ele está tomando, se ele teve algum tipo de doença, né? Então, isso tudo ele tem que ter. O médico ali ele vai perguntar para o paciente, ou a gente também vai estar perguntando para o paciente, e também nós vamos ver a questão das relações sexual, vamos estar perguntando para ele, né? Se está tendo algum tipo de desconforto. Então, isso tudo a gente vai estar perguntando ali para a gente fazer um montante e chegar no qual é o diagnóstico ali desse paciente. Também nós vamos estar fazendo, né? Ele vai estar fazendo o exame físico, certo? Então a gente vai ter todo aquele exame físico, cefo-caudal, certo? Mas também o tópico principal aqui no câncer, para detectar câncer de próstata, vem ser o toque retal. Então, a gente tem o exame físico normal, certo? Mas a gente dá ênfase aqui no toque retal. Então, aí o médico, através desse exame do toque retal, ele vai estar avaliando o que, pessoal? O volume, né? Então, qual o tamanho dessa próstata? Qual é a consistência dela? Dura, mole, vai estar vendo se está aquela maleabilidade, ele tem nódulos, os seus limites, está sensível ao toque, como que está ali a revisão de toque e tal. Então, assim, a gente vai ver toda, o médico ele vai estar vendo, o médico ele vai estar vendo toda a sua, toda a, esses, esses aspectos ali da próstata. E também, pessoal, vocês estão reclamando aqui. Então, nós estávamos falando ali a questão da detecção do câncer de próstata, né? Então, a gente vai ter a história clínica desse paciente, nós vamos estar colhendo informações desse paciente, né? Sobre as suas queixas ali urinárias, como está, se ele está tendo, se ele está tendo também algum desconforto na sua relação sexual e tudo mais. Beleza? Então, agora, depois que nós colhemos esses históricos, ele vai estar ali, vai fazer, né? Vai ser realizado o toque retal. O exame físico, né? Todo o exame físico a gente já conhece, mas, né, juntamente com o toque retal, que eu estava falando com vocês. Esse toque retal, ele vai ter, o médico ali ele vai avaliar diferentes aspectos da próstata, como o volume, né? Qual o tamanho dessa próstata, qual é aquela consistência dessa próstata, os nódulos, se tem nódulos, se não tem, certo? Qual a quantidade, como que está os limites ali dessa próstata. Então vai ter toda essa avaliação. E depois que a gente detecta essas alterações ali prostáticas, o médico então ele vai já não vai ser da ossada dele mais, né? Aspas. Então, ele vai precisar de encaminhar esse paciente para um urologista, certo? Especialista em doenças do trato urinário e do sistema reprodutivo masculino, para ele poder, então, fazer essa detecção. Eu tinha colocado aqui para vocês uma imagem é, do, do, do aspecto das células normais. Porque as células, elas estão ali normais, né? As células colunares, tudo certinho, bonitinho. E ela vai começar, então, a ter uma célula, as células ali abaixo, né? Ela vai começar, embaixo das células basais, ela vai começar a ter uma atrofia. Essas células, elas vão começar a ter uma inflamação, as células embaixo das células basais, elas vão começar a ter uma inflamação,
e vai acometer o quê? Essa atrofia celular. Consequentemente, ele vai ter um crescimento depois, que aí vai dar origem à neoplasia, né? A neoplasia intraepitelial prostática, onde vai começar a ter diferentes nódulos dentro ali das células cilíndricas, das células colunares. E aí vai começar a disseminar. Nisso aí, então, agora vai ter aquele crescimento desordenado, e aí já vai ter o câncer de próstata. Então, a próstata ela vai estar normal, depois ela passa por uma inflamação, certo? Essa inflamação ela dá origem ali a neoplasias intraepiteliais, né, ali na próstata. Depois ela rompe ali as células basais e o câncer de próstata ele já se alastrou ali, ele já ganhou grande tamanho e grande proporção abaixo das células basais. Então, a gente precisa... Alguém tinha me perguntado essa semana pelo WhatsApp, se eu não me engano, como que faz a detecção do câncer de próstata? Qual a idade correta? Foi alguma coisa assim que vocês tinham me perguntado. Pessoal, a idade correta para o homem estar iniciando a detecção do câncer de próstata, ela deve ser preferencialmente ali aos 50 anos. Ou seja, para homens que não têm histórico de câncer de próstata na família, que não tem nenhum sintoma, nem nada, então é aconselhável ele iniciar a partir dos 50 anos de idade. Mas, pessoal, pessoas que tiveram, perdão, pessoas que têm histórico familiar, né, ele precisa de ser submetido a essa detecção um pouco antes. Então, ali com 45 anos de idade, ele já precisa de estar se submetendo a essa detecção de câncer de próstata, ok? E quando esse homem, ele na sua família, ele possui mais histórico familiar, ou seja, mais de um parente de primeiro grau, o avô, o pai dele, né, teve câncer de próstata e tudo mais, então ele já precisa de se submeter a essa detecção um pouco antes, então aos 40 anos de idade. Então a gente tem 3 idades, né, para estar se realizando a detecção. Então, sem histórico, né, com aquele risco médio para a doença, a gente aconselha iniciar aos 50 anos de idade. Quando ele tem um histórico familiar ali com um parente do primeiro grau, ele precisa de se submeter à detecção aos 45 anos. Né? E quando ele tem mais parentes de primeiro grau com câncer de próstata, ele precisa, então, aos 40 anos, iniciar. Tá bom? E quando ele faz esse rastreamento do câncer de próstata, pessoal, não é só o toque retal ou não só o exame de sangue. Ele precisa de ser feito o exame de sangue, né, que a gente chama de PSA, e também o toque retal, ok? Como que vai ser a periodicidade desses exames, pessoal? Então, vai precisar de ter uma periodicidade a partir dos resultados do exame do PSA. Então, a cada 2 anos, o homem ele vai se submeter a essa detecção do câncer de próstata quando o exame de sangue do PSA dele vir menor do que 2,5 ng/ml. O que é ng/ml, pessoal? É nanogramas por milímetro, tá bom? Que vai detectar nanogramas por milímetro dentro do seu sangue, da sua corrente sanguínea, beleza? E anualmente, então ele vai ter que fazer essa detecção, esse rastreamento do câncer de próstata anualmente, quando esse PSA ele vier um pouco alterado, quando ele vier um pouco elevado, perdão. Quando estiver igual ou maior do que 2,5 ng/ml. Então, vem no exame de PSA 2,5 ng/ml, ele vai precisar, então, de fazer anualmente o seu exame de câncer a sua detecção. Então, o PSA ele não vai determinar se a pessoa ele tem câncer de próstata ou não. O teste ele vai medir, né, a quantidade de proteína que vai ter ali no sangue do paciente. Essa proteína ela é essencial para a reprodução humana, certo? O que essa proteína ela faz? Ela vai ajudar na mobilidade dos espermatozoides
tá? Através da diluição do fluido seminal. Então, no ato da ejaculação, ele vai ajudar a facilitar a liberação dos mesmos, tá? O PSA, ele significa, pessoal, ele não significa câncer, quando tem uma alteração ali no sangue, tá? Quando ele tem um aumento do PSA, ele pode estar detectando também um tipo de infecção, ele pode estar detectando algum tipo de hipertrofia benigna, tá? Então, cada caso vai ser um caso, ok? Então, a gente precisa de observar esse paciente, certo? E a gente precisa de ver o quê? Quando o crescimento está representativo da associação do PSA com câncer de próstata, a gente precisa de observar uma elevação em relação à medição anterior, de 0,75 ng/ml, tá? Então, durante, ou maior durante um ano. Então, PSA acima de 4,0 ng/ml deve sugerir uma preocupação maior com acompanhamento médico. Então, agora esse homem ele vai precisar de ser submetido ao exame de toque retal e uma ultrassonografia transretal, tá? E dependendo dessa biópsia, ele vai precisar de estar fazendo também uma coleta de biópsia. Qual a quantidade de PSA que precisa, né, do antígeno prostático específico total que precisa, preferencial? Até os 59 anos, ele precisa estar menor do que 4,0 ng/ml. Entre 60 e 69 anos, ele precisa estar até 4,5 ng/ml. E depois dos 70 anos ou mais, ele pode estar até 6,5 ng/ml. Ok? Então, o toque retal, pessoal, é uma técnica simples, certo? Onde o médico ele introduz, né? Ele insere o dedo no reto do paciente, ele vai sentir a próstata, certo? Esse é um teste rápido, a gente sabe, que pode relevar o tamanho, o formato, a textura da próstata, como eu falei com vocês ali anteriormente. A gente vai ver as áreas se estão irregulares, se não. Se tiver nódulos duros, caso tenha alguma alteração dessa, a gente pode ser, né, pode indicar que tem algum tipo de câncer, que pode ter o câncer de próstata em si. Mas isso tudo a gente vai precisar de ter todo um acompanhamento, um histórico anterior. A finalidade, pessoal, do toque retal é detectar o câncer de próstata, certo? E também a hiperplasia prostática benigna, ok? Quando a gente faz o toque retal, a gente também tem como finalidade estabelecer o prognóstico, ver o tamanho dessa próstata, ok? A gente vai avaliar, o médico ele vai avaliar o tamanho, essa consistência, se acometeu ali a vesícula também seminal, como está a textura dessa vesícula seminal, certo? Então, isso tudo o médico vai estar avaliando ali no momento desse exame. E também, pessoal, quando for indicar carcinoma, a gente vai ter o nódulo. Como esse nódulo vai estar? Ele está fixo? Qual é a consistência dele? Ele vai estar duro? Vai estar como se fosse uma pedra? Vai estar maleável? Está assimétrico? Não. Está mal delimitado? Como está a aparência? Como está a consistência desse nódulo? Quais são as características? Então, isso tudo tem que ser investigado e avaliado ali nesse exame do toque retal. Feito isso, precisou de levar, de tirar a limpo essa história, detectou algum tipo de anormalidade dessas que eu falei, então o médico ele vai pedir, vai solicitar uma biópsia, certo? Essa biópsia ele vai retirar alguns fragmentos ali da próstata, e da próstata em si, e vai ser detectado células malignas ou não, e vai saber qual vai ser o estágio que vai estar essa neoplasia. Então, pessoal, se a gente fez a biópsia e essa biópsia detectou o câncer realmente, o que nós temos que fazer? Igual a gente viu no estágio curricular. Vamos ter que ver se está tendo metástase, né? Se o câncer ele se espalhou. E o câncer de próstata, ele basicamente ele causa metástase nos ossos e nos linfonodos.
tá bom? Então, a metástase do câncer de próstata será provavelmente, quase que sempre, nos ossos e nos linfonodos. E também ele pode invadir o reto, a bexiga, os uretérios, por questão de questão anatômica mesmo, né? Por eles estarem ali próximos uns aos outros. A biópsia que a gente tem atualmente, ela é a biópsia transretal e a biópsia transperineal. A biópsia transretal ela é a mais utilizada aqui no Brasil até então. A biópsia transretal, ela é tipo uma caneta. Essa caneta ela é introduzida através do ânus e é como se fosse um bastão. Através desse momento que ela é introduzida no ânus, essa caneta ela tem agulhas fininhas e vai coletar o material ali da próstata, certo? Fazendo com que depois a gente possa estar fazendo os exames. E o transperineal é o quê? É uma agulha que atravessa a pele do períneo. O períneo, pessoal, vocês podem ver depois a imagem no slide, que é uma área entre o escroto e o ânus. Então, ela tem uma agulha ali que vai atravessar entre o escroto e o ânus e vai coletar também materiais ali dessa próstata. Então, o tratamento vai depender do tamanho da classificação do tumor, a idade desse paciente também. Então, pode ter a prostatectomia radical, que é quando remove a próstata, pode ser por radioterapia, por hormonioterapia e também por uso de medicamentos. Isso vai depender de cada paciente e de cada avaliação do médico. Em pacientes idosos, pessoal, quando tem essa evolução lenta, o médico geralmente ele opta por tratar, fazer um acompanhamento clínico mesmo, que não vai ser tão invasivo. Não vamos levar esse paciente, né, com tratamentos tão grandes, né, e tão drásticos, certo? Então ele vai tendo esses exames periódicos de PSA para ver como está esse caso e como está a evolução desse paciente. Depois a gente tem a cirurgia, que é a prostatectomia, que é a retirada total da próstata, quando o tumor está no estágio inicial ainda, por questão de tamanho, certo? A radioterapia, que vai expor as áreas cancerosas a pequenas quantidades de radiação local, ali mesmo, e a terapia hormonal, certo? Que vai utilizar medicamentos que elas vão produzir hormônios masculinos, bloqueando, né? Bloquear a produção dos hormônios masculinos e desacelera então, o crescimento ali do câncer. Quando os casos eles estão muito avançados, como eu falei com vocês. Também, pessoal, a gente tem no tratamento ali, tratamento de braquiterapia. Tratamento de braquiterapia é colocar sementes radioativas por meio de uma agulha pela pele ali na região perineal, tá? E também a radioterapia local, como eu falei com vocês. O papel de nós enfermeiros é o quê, pessoal? Tratar a educação em saúde, certo? Mudar os comportamentos desses homens, ok? A gente vai ensinar ele, pessoal, e colocar o objetivo do cuidar, do ensinar, né? Fazendo com que isso vire uma rotina. Nós vamos orientar esse paciente, beleza? Também a gente vai ter a questão no diagnóstico precoce no tratamento. A gente vai promover e incentivar o paciente à prevenção, né? Como a gente faz essa prevenção? Através do conhecimento, ok? E incentivar esse homem a realizar os exames preventivos, certo? Que assim ele vai detectar o câncer de próstata e aumenta a possibilidade de cura. A recomendação alimentar é ter hábitos de alimentação saudáveis, certo? Mudar todos os fatores de risco, como alimentação, não beber, não fumar, e realizar o exame do toque retal, de acordo com sua necessidade. Beleza, pessoal?